Vamos falar sobre a justiça, o cenário da justiça aqui no nosso país, temas fundamentais que a gente precisa tratar. E para isso eu já conto aqui, do outro lado da tela, com o jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Lênio Streck. Professor Lênio Streck, bom dia. Opa, bom dia. Professor, quero agradecer muito sua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre. Temos temas importantes aí para tratar com o senhor na edição de hoje. Eu queria começar por essa defesa do Jair Bolsonaro. Ontem, o Bolsonaro e os demais réus, naquele julgamento do núcleo crucial do golpismo lá no Supremo Tribunal Federal, eles entregaram as suas alegações finais. Bolsonaro, nesse documento enviado pela sua defesa, ele tenta, de uma forma ou de outra, desqualificar a delação do Mauro Cid como principal linha de defesa e alega que o ex-capitão, que ele não agiu, ele não teria agido para impedir a posse do presidente Lula no final do ano de 2022, que é justamente uma das alegações da Procuradoria-Geral da República nessa denúncia. A partir de agora, o julgamento já pode ser marcado. Esse era o último passo até que o julgamento, para que o julgamento fosse marcado lá pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A expectativa lá na corte é de que essa análise, esse julgamento aconteça já no próximo mês, em setembro. Os advogados do Bolsonaro parece que eles, acima de tudo, trabalham, professor, numa tentativa de reduzir a pena do ex-capitão, porque a condenação é algo que, na avaliação de muitos, está dada. Dificilmente o Bolsonaro vai se livrar de uma condenação por conta das provas robustas que existem nesse processo, enfim, delações, depoimentos. Professor, eu queria primeiro deixá-lo à vontade para falar um pouco sobre essas alegações finais que foram apresentadas pela defesa do Jair Bolsonaro no dia de ontem. O senhor, como é que o senhor avalia essa estratégia da defesa do ex-capitão? É o que é possível para o momento? Não, é muito. Um médico não pode falar sobre o tratamento que os outros médicos estão dando para os seus pacientes, né? Então, essa é uma questão de opção, de estratégia de defesa. Então, os advogados muito competentes, né, contrataram também, parece que, pareceres de juristas importantes. Então, eles fizeram pedidos subsidiários, né? Isto é, também pedidos substitutivos. Eles querem absolver, mas se não absolver, reduzir a pena, que é normal. Digamos assim, quando você tem uma virose ou tem algo desse tipo, você tem vários remédios, né? Desde baixar simplesmente a temperatura, fazer o enfrentamento diretamente da infecção, do vírus. Então, em termos de estratégia, os advogados, ao que consta, né, eu não li a peça, mas 197 páginas, é uma, é uma defesa bem, digamos, bem extensa, porque deve ter abordado todos os caminhos possíveis e imagináveis, não é verdade? Então, vamos ver. A única coisa que eu posso dizer é que as alegações, e sobre isso, porque eu li as alegações finais da PGR, tá? E até escrevi sobre as alegações que são muito robustas, muito bem postas, assim como a denúncia. Na época eu também escrevi sobre a denúncia, porque conheço a denúncia. Aliás, nós fizemos um livro pela Contracorrente, não sei se você conhece, o livro da Contracorrente, que traz a denúncia toda e depois os comentários. Então, eu participo desse livro da Contracorrente com Antônio Pedro, aí do Rio, que é do IBCCRIM e outros, e li também as alegações finais, né, que também são bem robustas. Então, a robustez do trabalho da PGR, que tem início, meio e fim, sempre não é fácil, num processo complexo, fazer
uma sustentação da acusação nos moldes que foi apresentada a denúncia, ou seja, com aqueles 5 crimes, né? E isso está muito bem posto. O que levou, por óbvio, a defesa a trabalhar muito mais e, portanto, apresentar aí, pelo menos a defesa do Bolsonaro, de quase 200 páginas. Né? É um debate interessante, acho que daqui a um mês e tal, teremos o julgamento pelo menos desse núcleo, né? Do núcleo Bolsonaro, digamos assim, que lá está o Braga Neto, o general Heleno, etc. Né? Fortes emoções, né? No Brasil, ninguém morre de tédio, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vou aproveitar até colocar aqui na tela o livro que o senhor citou, professor. Está aí, ó, A Última Chance, a denúncia da PGR e o futuro da democracia. O livro publicado pela editora Contra a Corrente, que tem a sua participação, que fala justamente a respeito desse processo, enfim, da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Não adquiri, mas vou buscar um exemplar desse para fazer leitura, até porque certamente há informações importantíssimas, análises a respeito do que a PGR trouxe nessa denúncia e os comentários de juristas importantes do nosso país. Professor, eu queria avançar aqui no seguinte sentido. Como eu citei aqui, a defesa do Jair Bolsonaro, ela tenta adotar a estratégia de buscar uma pena menor para o ex-capitão diante dessa situação onde a condenação é algo praticamente dado. Essa tentativa de desqualificar a delação do Mauro Cid, isso pode produzir algum tipo de resultado diante das provas que foram colocadas, da denúncia da PGR, que o senhor conhece muito bem, como o senhor citou? Como é que o senhor vê essa possibilidade de se desqualificar a delação do Mauro Cid? A essa altura do campeonato, a essa altura do processo, se o Supremo aceitar, ou fosse aceitar uma desqualificação da denúncia, poderia ruir o processo. Várias vezes o Supremo tem dito, né, para quem acompanha o julgamento, de que a delação do Mauro Cid está firme, porque ela foi, embora ela tenha sido modificada, agregada, etc., mas houve uma série de componentes que levaram a isso. Tanto é que ele foi até preso no meio do caminho, né? Então lembram aí os telenautas sobre a prisão e depois aquele vazamento que depois está sendo investigado também, que aquele vazamento pode ter sido provocado por um dos seus amigos, o advogado, e que poderia gerar um certo tumulto, mas isso já foi afastado, né? Então, acho difícil que o caminho da desqualificação da delação, embora seja uma tese legítima, aliás, para a defesa, todas as teses sempre são legítimas. No Brasil, a única tese de defesa que não pode ser feita, segundo o Supremo Tribunal, é a legítima defesa da honra. Você sabia? Você pode fazer todas as teses, só uma você não pode fazer, que é a legítima defesa da honra. É nos casos, né, quando o marido ou mulher mata o marido, ou o marido mata a mulher, não pode alegar a legítima defesa da honra. É a única que não se pode alegar. Então, a defesa, ela está livre para isso, né? O sistema judicial brasileiro é um sistema robusto, né? Veja que muita gente fala mal do sistema de justiça brasileiro, ou às vezes, né, fulano está preso. E o que dizer da Itália? Alguém ouviu falar como é que está o processo da deputada Carla Zambelli? Ela está solta? Não. É interessante. Por que ela continua presa? Veja, está sem tornozeleira, se dá conta? Então, está presa. Ela não ganhou tornozeleira, não ganhou prisão domiciliar. E as pessoas se queixam do sistema jurídico brasileiro. Dizem o judiciário brasileiro é uma ditadura,
Então, ninguém mais aguenta o Supremo Tribunal. As pessoas dizem isso. Se muda para outro país para ver como funciona, né? A prisão preventiva, quer saber? No Brasil, a prisão preventiva, ela vai 2, 3 meses, assim, dependendo das circunstâncias, sempre bem fundamentada. Tem países que têm preventiva de 2 anos para cima. Então, o sistema jurídico brasileiro, por causa daquilo que as pessoas da extrema-direita odeiam, que é a Constituição, é graças à nossa Constituição que as pessoas dizem que traz direitos demais. Aliás, a Constituição é uma carta de direitos, não é de deveres. Graças à nossa Constituição, nós temos um sistema judiciário e um sistema de garantias processuais, e essas garantias, por exemplo, se vê na amplitude da defesa que o próprio Bolsonaro tem. Então, só para fechar o raciocínio, eu gosto muito de fazer comparações. Eu nem quero comparar com os Estados Unidos, porque aí, efetivamente, tem estados nos Estados Unidos que 3 furtos da prisão perpétua, sabia? É interessante como essas coisas funcionam, né? É isso, muito bem colocado. Professor, para avançar aqui no nosso papo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que o senhor avalia a situação nesse momento do Jair Bolsonaro, porque para além, obviamente, dele estar nessa prisão domiciliar em relação àquele processo envolvendo o Eduardo Bolsonaro, aquela tentativa de atacar as instituições do nosso país, a soberania nacional, enfim, ele está sendo investigado nesse processo e por conta de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, ele, que foi referendada, obviamente, pelos demais magistrados, houve uma série de sanções, medidas cautelares e que, por conta do descumprimento dela, o Jair Bolsonaro agora cumpre prisão domiciliar decretada pelo ministro do Supremo. Ontem a gente teve aí o coronel Marcelo Câmara, que é o ex-assessor do Bolsonaro, afirmando durante a cariação com o Mauro Cid, lá no Supremo Tribunal Federal, que ele recebeu diretamente do ex-presidente um pedido de monitoramento de autoridades no final de dezembro de 2022, aquele processo ali relacionado ao golpismo. Ou seja, a situação do Jair Bolsonaro, ela, acima de tudo, só se complica. Para além, obviamente, da necessidade de se punir os crimes cometidos pelo ex-presidente, essa pena do ex-capitão, ela deve se dar ali perto do limite máximo de anos, em que parece que, se eu não estou enganado, os crimes pelos quais ele está sendo julgado dão mais de 20 anos de prisão, se eu não estou enganado, não é isso, professor? Não, a soma de todas dá muito mais, Uhum. mas, digamos, dentro de uma certa, de uma jurisprudência ou de uma prática judiciária, né? Porque sempre, para as pessoas entenderem, a gente já sabe mais ou menos quanto serão a pena dos réus normalmente. Então, por exemplo, eu fui promotor e procurador durante quase 30 anos, então a gente já sabia quanto dá a pena de um furto, quanto dá a pena de um assalto. 5 anos e 4 meses. Se usou uma arma, aumenta. Então a gente sabe, 6 anos e 3 meses, 6 anos e 4 meses. Então a gente já vai sabendo, homicídio, a gente sabe cuja a pena até mais ou menos quanto o júri vai dar. Nesse caso específico, levando em conta essa essa matemática do cotidiano, né, essa matemática consuetudinária, né, essa prática, nos meus cálculos, se ele for condenado pelos 5 crimes, a pena deve variar entre 22 e 26 anos, né, Uhum. pelos meus cálculos, mas não se sabe, né, como será feito, mas assim por uma certa prática, né, que se tem nos tribunais. É isso. O fato é que o Bolsonaro certamente deve pegar uma pena superior aos 20 anos de prisão É, nesse por processo aí, aí, nesse julgamento sem dúvida. envolvendo o golpismo. Vamos ver qual vai ser a decisão lá dos ministros da primeira turma da Suprema Corte
no nosso país. Professor, eu queria também tratar do senhor de um assunto que surgiu aí nos últimos dias, inclusive a partir de um texto aí produzido pelo Hélio Gaspari no jornal Folha de São Paulo, também no jornal Globo, enfim, onde ele fala sobre a possibilidade de o ministro Luiz Fux, ministro do Supremo, que está na primeira turma, dele pedir vistas para esse processo no julgamento do Jair Bolsonaro por golpismo. A expectativa é de que, como eu citei aqui, esse julgamento já ocorra no próximo mês, em setembro. Encerramos as fases de alegações finais, enfim. No entanto, caso o Luiz Fux peça vistas, de fato, como o Hélio Gaspari levantou, essa análise do processo muito provavelmente deve ficar para 2026, porque o magistrado ele tem até 90 dias para analisar o processo em caso de um pedido de vista. Isso, obviamente, afetaria, inclusive, o calendário eleitoral no nosso país. É com isso que conta a defesa também do Jair Bolsonaro para tentar postergar essa análise, esse julgamento, o máximo de tempo possível. Vai lembrar que o Luiz Fux tem adotado ali algumas posições divergentes em relação ao restante da primeira turma nos casos envolvendo o Jair Bolsonaro. Eu queria saber se o senhor acredita nessa possibilidade do Fux pedir vistas no processo, nesse momento, um julgamento que é tão importante como esse, e quais os efeitos isso poderia produzir para a Suprema Corte e também para o país que espera a condenação do Jair Bolsonaro? Bom, a primeira coisa, eu recomendo a leitura da minha coluna hoje no Conjur, consultor jurídico, que eu faço uma comparação com o julgamento do caso Hitler, da tentativa de golpe em 1923, golpe da cervejaria, e que o Tribunal da Baviera foi muito mal, porque era para dar uma pena de 15 anos e expulsar Hitler do país, porque Hitler era estrangeiro, as pessoas às vezes esquecem, ele era austríaco. Depois a Alemanha tomou a Áustria, mas só tomou porque Hitler escapou da prisão. Hitler ficou apenas 8 meses preso e em prisão muito confortável ele escreveu o Mein Kampf, que é a minha luta, que é aquele livro terrível. E os historiadores, enfim, há uma unanimidade de que foi uma pataquada, né? Foi um erro. Até o promotor começou elogiando o patriotismo do Hitler. Imagina, vale ler a minha coluna de hoje no Conjur. Eu trato disso. E trato também desse problema aí da discussão sobre o processo brasileiro. O jornalista, né, levantou essa hipótese, né, eu chamo isso não é uma especulação, né, então eu digo que não tem base, a menos que o ministro tenha dito para ele que outra fonte se teria de que o ministro do Supremo poderia pedir vista. Ora, o ministro diria isso para um jornalista? E se o ministro não disse, como que o jornalista especula com uma coisa assim tão séria? Isso para mim é problemático, na medida em que se cria, digamos, uma certa profecia autorrealizável. Se todo mundo começa a falar e achar normal, de repente, de fato, todos achariam normal que um ministro do Supremo pedisse vista por de 30 a 90 dias. Esse aí eu recomendo a leitura. Então, eu não acredito, viu? Eu não acredito que o ministro vá pedir vista, e se eu fizesse, não passaria de 15, 20 dias, na minha concepção. Porque, vamos lá, quem ler a minha coluna de hoje vai entender do que eu estou falando. Esse é o processo mais importante dos últimos 70 anos da história do Brasil. Vamos lá, vamos pegar a história. O Brasil já sofreu
segundo o levantamento muito interessante do Carlos Fico, num livro recente, 14 tentativas de golpe desde 1889. 14 tentativas e também golpes. Então, algumas tentativas e alguns golpes. Algumas tentativas, fora esta agora, que provavelmente será punida, nós esperamos, muitas tentativas não foram punidas. E ao não serem punidas, elas criam expectativas de novos golpes. Então, o Brasil está diante de um processo da 14ª tentativa dentro dos golpes e tentativas de golpe, nós estamos no golpe número 14. A grande questão é, nós teremos o 15º? Bom, se nós não punirmos o 14º, provavelmente teremos o 15º e depois o 16º e etc. Nunca o Brasil puniu efetivamente uma tentativa de golpe. Esta será a primeira vez. Isso é muito importante porque mostra de como nós aprendemos ou não aprendemos com a história. Por isso que eu escrevi esse texto, trazendo de volta um grande erro histórico que foi o caso da cervejaria, né? O Hugo Motta agora passa pelo mesmo problema. Os deputados fizeram aquela insurreição, aquele motim, e se ele não os punir, se o parlamento não os punir, vamos continuar com outros casos desse tipo. A punição é necessária, a modernidade mostrou que entre civilização ou barbárie, ninguém escapa ileso. Você está no mundo e tem um ônus. O ônus é você cumprir a lei, não dizer o que quer, porque a liberdade não é absoluta. E uma questão fundamental: nenhuma democracia pode cometer suicídio, harakiri. Isto quer dizer, em nome da democracia, eu não posso acabar ou querer acabar com ela. Quando se pune tentativa de golpe de Estado, é porque não se pode punir o golpe. Porque se o golpe aconteceu, os que queriam punir serão punidos pelos golpistas. Logo, só se pode fazer um crime de tentativa de golpe de Estado. Quando a gente fez essa lei, eu participei da feitura, nós discutimos bastante essa questão da democracia, que não pode ser um oxímoro ou é autocontraditório. Eu não posso usar a própria democracia para destruí-la, eu não posso usar a liberdade de expressão para destruí-la. Portanto, em face dessa importância, desse caldo que se formou, eu tenho confiança de que o Supremo Tribunal adote o resultado que adotar, a decisão que adotar, mas não creio que um ministro vá atravancar o andamento do processo com pedido de vista a esta altura do campeonato. Posso estar equivocado, mas penso que o jornalista fez uma especulação, mas talvez destituída de base empírica, né? Entendo. Vamos aguardar aí para ver qual será a decisão do ministro Luiz Fux nesse processo. O senhor citou ainda há pouco o livro do professor Carlos Fico. A gente, inclusive, conversou com o Carlos Fico aqui a respeito do lançamento dessa obra que está aí na tela, Utopia Autoritária Brasileira. A gente lançou aqui uma entrevista com ele, sorteamos, inclusive, aqui entre os membros do nosso canal, um livro muito importante, justamente que traz aí um pouco dos processos de golpe que nós tivemos aí no nosso país ao longo da história. Perfeito, exatamente isso. Veja como as coisas fecham, né? Eu estou escrevendo, eu me lembrei do Carlos Fico e dessa importante obra, né? Tudo está entrelaçado. E também por isso o Supremo sabe que o Brasil está de olho, né?
Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O Brasil está de olho nessa decisão que vai ser tomada pela primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu não posso deixar de tratar com o senhor a respeito de uma outra situação que surgiu ao longo aí dos últimos dias. O senhor citou aquele motim, aquele sequestro dos bolsonaristas do plenário da Câmara e também do Senado Federal recentemente, aqui cerca de 10 dias atrás, muita repercussão a respeito disso. A gente tem tratado no nosso programa sobre esse processo. A oposição bolsonarista e o Centrão aproveitaram aí esse motim produzido para tentar construir um acordo pelo fim da ocupação que passasse pela discussão em plenário do fim do foro, por prerrogativa de função. Essa construção ela se deu como uma interlocução liderada pelo ex-presidente da casa, o Arthur Lira, e o Hugo Mota deve pautar aí esse tema já na próxima semana. Ele não tratou disso, não trouxe isso à discussão lá na Câmara essa semana, mas, ao que tudo indica, na próxima isso deve ir a plenário lá para ser discutido. Embora o discurso oficial seja o de reduzir privilégios, há indícios de que essa iniciativa interessa especialmente a deputados e senadores mais fisiológicos, digamos assim, acossados por processos ligados ao chamado orçamento secreto e que vem nas instituições inferiores uma maior possibilidade de absolvição nesses processos. Ou seja, tentou-se ali construir um grande acordo no Congresso para tirar esses casos do Supremo Tribunal Federal. Professor, como é que o senhor avalia essa tentativa dos deputados de acabarem com foro por prerrogativa de função? O senhor acha isso necessário para o país? Eles não sabem o inferno que isso vai ser. Eles não sabem, eles não imaginam, ou imaginam porque eles têm um interesse direto agora, porque, veja, hoje, um parlamentar com foro, claro, só pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, né? Com o fim do foro, qualquer promotor pode denunciar o senador ou o deputado e qualquer juiz pode julgá-lo. Eles não sabem o que os espera. Vai por mim. Eu acho que eles deviam ficar com o foro do Supremo Tribunal. Acho que, às vezes, alguma solução pode ser muito mais perniciosa, porque será que eles não sabem como funciona o sistema brasileiro? Muitos deputados e senadores que foram absolvidos ou tiveram seus processos arquivados, dependendo com que promotor ou juiz caiam, esperemos. É isso, é uma tentativa aí meio que desesperada dessa Eu turma sou a de se favor, livrar. viu? Eu Uhum. sou a favor do foro por prerrogativa de função exatamente para preservar não o deputado, mas preservar a instituição nesse sentido. Então, para o bem e para o mal, tem funcionado e não cria. Isso é mais ou menos como você ter um juiz do Acre que, por exemplo, pode resolver processar ou aceitar um processo contra o presidente da República, ou um senador, ou o juiz de qualquer estado, ou um promotor poder. Isso é um problema, porque você cria uma fragmentação no sistema. Eu sou a favor do foro por prerrogativa de função, e os senadores e deputados que hoje acham que descobriram a pólvora e que vão para o primeiro grau, eu espere um pouco e logo eles voltarão a querer que o foro volte para o Supremo Tribunal. Inclusive, professor, esse advento do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, que é essa a maneira correta de se dizer, o foro ele foi criado, acima de tudo, para proteger a atividade parlamentar, não é isso? Claro, é isso. Não é a pessoa, é a atividade. Então,
Aí, por isso não vai ser bom para os próprios deputados e para senadores e para a instituição eles caírem no primeiro grau. Uhum. Não, eles verão como diz o conselheiro Acácio, né, do primo Basílio, na maior platitude da história, as consequências vêm sempre depois. É isso. Professor Lênio Streck, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre, trazendo Valeu. esclarecimentos importantes a respeito de uma série de temas aqui do noticiário, do momento da justiça aqui no nosso país. Muito obrigado pela sua participação. Desejo um ótimo dia de trabalho para o senhor e deixo meu abraço. Valeu, um abraço para todos. Tchau, Um tchau. abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Lênio Streck. Lênio Streck, que é jurista, também advogado e professor titular no programa de pós-graduação em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicino.